Olá, boa noite. O retrato da falta de perspectiva das jovens em um bairro marcado pelo preconceito. O TV Jornal Notícias de hoje mostra por que o Coque tem o maior número de meninas grávidas dentre todas as comunidades do Recife. São adolescentes que buscam a qualquer custo ser reconhecidas como cidadãs e terminam virando refém da maternidade. O assunto está na última reportagem da série Coque, um novo olhar. E com a gente você vê ainda. Crime bárbaro. Morte de comerciante de 70 anos dentro de casa assusta moradores do bairro de Beberibe. Lavagem de dinheiro. Presa no Recife, quadrilha que roubava equipamentos eletrônicos na Bahia e Ceará. Celebração religiosa. Procissão marítima no Pina comemora dia de São Pedro, o padroeiro dos pescadores. Aventura submarina. Mergulhadores revelam a história escondida nos naufrágios pernambucanos. Ressaca alvirrubra. Técnico PC Guzmão deixa o Náutico e diretoria dispensa jogadores. Crime bárbaro no bairro de Beberibe, zona norte do Recife. Uma comerciante de 70 anos foi assassinada a golpes de faca e vidro dentro de casa. A polícia suspeita que ela tenha sido vítima de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Eram 2:30 da manhã. Dona Abigail Barbosa da Silva, 70 anos, estava no sofá quando foi surpreendida pelos bandidos. Eles entraram na residência após passar pelo telhado e arrombar a porta dos fundos. Os primeiros golpes de faca e gargalo de garrafa foram desferidos ainda na sala. Em seguida, a vítima foi arrastada para o banheiro, onde morreu. O crime brutal chocou moradores e até a polícia. Pelo meu tempo de polícia, eu nunca vi uma cena tão trágica dessa forma. Uma cena horrível, parecendo até mais filme de terror. A vítima era dona de um bar e morava sozinha na residência. Ela tinha 2 filhos, um deles costumava passar a noite com a comerciante, mas no momento do crime ele não estava. Esse filho de dona Abigail conta que uma testemunha chegou a ver um dos suspeitos. Aqui tudo escuro, uma pessoa com a sacola na mão, com coisas dentro. Disse que era que conhecia, disse o nome da gente, entendeu? Disse o nome de pessoas, entendeu? Aí disse que estava dormindo aqui, entrou novamente, saiu, entrou por cima e saiu pela frente, abriu as portas, levou a chave e tal. O corpo da vítima foi periciado no local e removido para o Instituto de Medicina Legal. Na sua experiência, o senhor acredita que isso teria sido cometido por mais de uma pessoa? Provavelmente sim, porque ela é uma pessoa forte, entendeu? E só uma pessoa bem forte ou, entendeu, mais de uma pessoa para poder dominá-la. O corpo de Abigail Barbosa da Silva foi sepultado às 4 da tarde no cemitério de Santo Amaro. A Polícia Civil da Bahia prendeu hoje no Recife 5 pessoas acusadas de fazerem parte de uma quadrilha especializada em assaltar caixas eletrônicos. Só no Nordeste, o grupo teria roubado R$1 milhão. Era nesta casa, na rua Rio Pomba, no Ibura, que segundo a polícia morava há 3 anos o chefe da quadrilha que arrombava caixas eletrônicos no interior dos estados da Bahia e Ceará. Alex Silva da Rocha foi preso hoje cedo no estado do Espírito Santo com mais 2 pessoas quando planejava um novo arrombamento. Tudo que está dentro da casa, segundo a polícia, foi comprado com dinheiro de roubo, incluindo este carro e uma quantidade imensa de aparelhos eletrônicos. O que chama a atenção é a quantidade de aparelhos de TV. São 6, sendo 2 de plasma. Da cafeteira à máquina de lavar, o fogão, geladeira, tudo foi apreendido. A polícia encontrou também um cofre, 2 decodificadores e ferramentas usadas para arrombar os caixas eletrônicos. Elisângela Gomes Salvino, esposa de Alex, foi presa, mas nega qualquer envolvimento nos arrombamentos, dizendo que não sabia de onde vinha o dinheiro. Ele dizia a mim que trabalhava com mercadoria. Eu sabia que ele trabalhava com mercadorias, mas sobre banco, arrombamento de banco, não. Você não ficou surpresa quando ele chegou com um caminhão com todos esses móveis? Mas ele era doido mesmo assim. Além de Elisângela, foram presos Patrícia Barbosa de Oliveira, Marcelo Gomes Salvino, Diógenes Belarmino Farias e Eliandro Lima de Souza. Com esses acusados, que segundo a polícia completam a quadrilha que agia desde outubro passado, foram apreendidos mais 2 carros, celulares, munição de uma pistola e um computador.
As apreensões e prisões fizeram parte da Operação Alagoinhas, uma ação conjunta da Polícia Civil de Pernambuco, da Bahia e do Espírito Santo. Ao todo, 8 pessoas foram presas hoje, 5 em Pernambuco, 3 no estado do Espírito Santo e 3 ladrões que já estavam presos na Bahia desde março. Isso aí é que nós chamamos de lavagem de dinheiro. É o dinheiro que é produto do crime sendo colocado no comércio para que o dinheiro se torne limpo, né? Isso aí é a típica lavagem de dinheiro, onde provavelmente todos eles também serão enquadrados. E mais um banco foi assaltado no Recife. Dessa vez, 4 homens armados invadiram uma agência na Ilha do Leite. O assalto aconteceu no início da tarde. A ação dos bandidos foi rápida. Os assaltantes renderam os vigilantes, que tiveram suas armas roubadas e levaram dinheiro dos caixas. A quantia não foi revelada pelo banco. Após o assalto, os homens fugiram em um Fiat Siena cinza. Essa é a segunda vez, somente este ano, que uma agência do mesmo grupo é assaltada no Recife. No último mês de março, a agência de Boa Viagem também foi roubada. E a Polícia Federal prendeu 3 homens e um adolescente com 26 quilos de maconha. A droga foi apreendida no centro do Recife e em Vitória de Santo Antão, zona da Mata do Estado. José João da Silva Neto, Davidson Batalha dos Santos, David Henrique Araújo e um menor de 17 anos iriam distribuir a droga no centro do Recife. No momento da prisão, os acusados estavam só com 5 papelotes. O restante da maconha, cerca de 30 pacotes, foram encontrados na casa de David, no município de Vitória. Um problema de saúde pública. Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano da ONU, o Coque é o bairro com o maior número de adolescentes grávidas do Recife. Elas buscam na maternidade uma forma de serem reconhecidas como cidadãs. Esse é o tema da última reportagem da série Coque, um novo olhar. Se para os garotos, para existir enquanto sujeito, eles às vezes assumam uma identidade do bandido, para as meninas, elas acabam encontrando no casamento e no envolvimento precoce a própria organização da sua identidade dentro da comunidade. Aos 17 anos, Silvânia espera o primeiro filho. Na casa dela, a notícia da gravidez caiu como uma bomba. Eu pensei que não era a bomba que ela disse que aconteceu, né? Aí eu fazer o quê? Eu só dei uma mãozada nele, pronto. A gravidez precoce é uma realidade de muitas famílias no Coque. Aqui, 1/3 das meninas entre 15 e 17 anos já tem pelo menos um filho para criar. O bairro tem a maior proporção de adolescentes grávidas entre todas as comunidades do Recife. As adolescentes, elas passaram a engravidar muito mais precocemente, assim, com 12, 13 anos, né? A gravidez precoce geralmente vai repercutir diretamente com as dificuldades posteriores de organização da comunidade. Por quê? A família que vai se formar, né, geralmente ela já vai começar de forma desagregada. Os meninos chamam a avó de mãe e a elas às vezes chamam pelo próprio nome. É o que acontece na casa de Nádia Tavares, que aos 17 anos está grávida pela segunda vez. Quando ela vai para o trabalho, a pequena Tainá fica sob os cuidados da avó. Dá banho nela, cuida dela, fica com ela dentro do dia. Quando eu chego é minha vez. O problema da gravidez precoce tem se agravado nos últimos anos. Uma preocupação para a dona Luísa Margarida, que criou o projeto Gestantes do Coque. Foi só assim, a necessidade de ajudar uma mãe, né, que estava gestante e não tinha condições. Durante as aulas, o grupo discute as transformações na vida das garotas que viram mães. Mudanças que Andréa Carla conhece bem. Aos 29 anos, está grávida do 7º filho. Aí eu queria mais assim, me solidificar mesmo assim com meu namorado, de criar uma família realmente. Eu não queria, assim, me enveredar muito para esse negócio de estudo, de pensar em trabalho bom, essas coisas. Eu queria mais ser doméstica mesmo, mãe. Então a menina, quando fica grávida, em muitos momentos ela está legitimando aquela relação. Ela está dizendo assim, você, por ser pai desse filho, você tem um compromisso maior. Para as adolescentes
mulheres, né, quer dizer, para as meninas, quer dizer, o processo de inserção social tem sido muito mais difícil. Muitas atrelam a gravidez, veja que absurdo, não é? A uma cidadania, a ser mais respeitada dentro da comunidade. Eu, Josiane, eu penso ter um caminho diferente. Eu já tenho 25 anos, eu não sou casada. Eu quero, primeiramente, concluir minha educação, me formar, né, para depois começar a trabalhar e aí sim construir uma família. Quero formar uma família, mas não agora. Primeiro ver meus estudos, meus trabalhos, para depois realmente eu pensar se eu vou ter ou não, porque isso é tudo conforme o planejamento, o que você faz na sua vida. Eu penso ter a minha carreira, tentar conciliar com ser mãe, dona de casa e profissional. E a gente fez questão que o nome coque estivesse na nossa marca, para as pessoas saberem de onde nós éramos, para mostrar que o coque não é só violência, mas o coque também é arte. E o do coque para mim mudou muita coisa. Eu amadureci, eu cresci e eu posso agora dar uma educação boa para meus filhos. Você pode rever esta reportagem na página da TV Jornal, na internet. E pelo JC Online, o psicólogo Aurino Lima participa de um bate-papo amanhã às 15h. Na próxima segunda-feira, a gente conversa aqui no estúdio sobre os problemas do coque com o vice-prefeito do Recife, Luciano Siqueira. Fé e devoção. Moradores da comunidade de Brasília Teimosa fizeram hoje à tarde uma procissão marítima para homenagear o padroeiro dos pescadores. A programação religiosa no dia de São Pedro começou cedo aqui no Recife. No início da manhã, a salva de 21 tiros marca o início das celebrações. No andor, a imagem de São Pedro, o primeiro papa da Igreja Católica, que também é padroeiro dos pescadores. Na colônia Z1, em Brasília Teimosa, há 56 anos, a festa ganha significado especial. Para os pescadores, eu acho que ele é tudo, sabe? E para mim também. O que é que São Pedro representa para você? Paz e alegria e amor. Uma missa ao ar livre na rua Marechal Hermes reuniu pescadores e moradores. No período da tarde, uma multidão veio até as margens da bacia do Pina. Esses 50 barcos de pesca saíram rumo ao porto do Recife. Eles seguem até as pontes do Arte Coelho e Boa Vista, onde vão retornar para o procedimento das festividades. A CPRH divulgou o laudo parcial com a causa da morte dos peixes encontrados no porto do Recife na última quarta-feira. O resultado dos exames indicam que as mortes foram provocadas pela poluição associada à pouca variação da maré. Segundo a CPRH, a chuva dos últimos dias aumentou o nível de poluição do rio e reduziu o nível de oxigenação da água. A grande quantidade de esgotos clandestinos também pode ter contribuído para a mortandade dos peixes. Um tamanduá foi encontrado nesta sexta-feira no jardim de uma casa no bairro do Janga, em Paulista. O dono da casa, que não quer se identificar, disse que procurou vários órgãos públicos para remover o bicho, mas não obteve sucesso. O Cipoma recolheu o animal no final da tarde. Daqui a pouco, depois de levar uma goleada do esporte, diretoria do Náutico dispensa jogadores e o técnico PC Guzmão também deixa o clube. E ainda, mergulhadores revelam a história escondida nos naufrágios do litoral pernambucano. Agora são 7h18. E a imagem da semana é do sepultamento do casal pernambucano assassinado durante uma tentativa de assalto em São Paulo. O bancário Glauber Chiba Paiva e a mulher dele, Maria Marta Sena de Oliveira, foram mortos a tiros na frente do filho, de apenas 7 anos de idade. O enterro no cemitério Parque das Flores foi marcado pela emoção e pela revolta dos parentes. A Coordenadoria de Defesa Civil do Recife interditou hoje 2 pavimentos de um edifício localizado na Rua do Imperador, no centro do Recife. Parte da cobertura do prédio desabou ontem à noite. O responsável pelo imóvel foi autuado pela Diretoria de Controle Urbano da Prefeitura do Recife.
Uma carreta que transportava cerveja tombou hoje à tarde no quilômetro 58 da BR-101 Norte. A carga se espalhou, ocupando as duas faixas da pista. O fluxo de veículos sentido Recife Paulista ficou interrompido por cerca de 3 horas. O congestionamento chegou a 6 quilômetros. Muita gente que passava no local aproveitou para saquear as caixas de cerveja. A Polícia Rodoviária Federal teve que isolar a área. A partir de hoje, você vai mergulhar com a gente nas águas profundas do Oceano Atlântico, em busca de mistérios e riquezas encontrados nas embarcações afundadas no litoral de Alagoas e Pernambuco. As reportagens da série Naufrágios serão exibidas sempre às sextas-feiras. E na primeira delas, você vai ver a história de um navio conhecido como Chata de Noronha, que naufragou na década de 60 e que até hoje não foi identificado. Os corais e os peixes tomam conta do que sobrou da velha embarcação. Os pesquisadores ainda não sabem ao certo se os restos que estão submersos no litoral de Pernambuco pertencem a um dos principais cargueiros do estado. O navio teria afundado no fim da década de 60, de acordo com os registros. Pescadores contam que o cargueiro vinha vazio do arquipélago de Fernando de Noronha, em direção ao porto do Recife. Uma tempestade fez com que o guindaste se desprendesse do alto do barco, levando o navio a naufragar. Não há informações sobre quantas pessoas estavam a bordo ou se alguém sobreviveu ao acidente. Fato que até hoje dificulta a identificação do navio. Quase 40 anos depois, ainda é possível encontrar ferros espalhados. Ver a polpa, o volante, o leme e a gigantesca hélice que resiste ao tempo. O que restou do guindaste também está lá. Os mergulhadores dizem que nem diante de tantos destroços é possível identificar a embarcação. O navio ganhou o nome de Chata de Noronha, uma referência aos cargueiros que fazem um trajeto do arquipélago para o continente. E mistério é o que não falta no mundo submarino. Muitas histórias e dramas ainda precisam ser reconstituídas. Nas 4.000 milhas do litoral brasileiro, há registros de cerca de 2.000 naufrágios, alguns da época das grandes navegações. Nessa região nós temos arrecifes, nós temos pedras em muitos lugares e nós estamos exatamente no lugar que, vindo do lado de lá, da Europa, chegava-se primeiro nessa região do Nordeste. Então era natural que os barcos que viessem, que as embarcações que vinham, tivessem problemas pelo caminho, por não conhecer e porque as embarcações eram muito frágeis. Futebol, a permanência do técnico PC Guzmão no comando alvirrubro durou apenas 8 rodadas pela Série A. O treinador anunciou hoje à tarde a saída do Náutico. Nos aflitos, o clima não podia ser pior, depois da derrota para o Sport no clássico dos clássicos. O Sport abriu vantagem logo aos 4 minutos. Bruno cobrou falta da esquerda e Durval de cabeça mandou a bola para o fundo das redes. 1-0. Novamente o rubro-negro, agora Bruno cruza e Carlinhos Bala amplia. A situação do Náutico ficou ainda pior depois que a Costa foi expulso por dar um soco no zagueiro Gabriel. Já no segundo tempo, Fumagalli tenta, Fabiano dá rebote e Carlinhos não desperdiça. 3-0. 2 minutos depois, mais uma expulsão do Náutico. Agora o lateral baiano levou cartão vermelho depois de jogar a bola em Bruno. Confusão em campo e empurra. Com 2 jogadores a menos, ficou ainda mais fácil para o Sport. Novo cruzamento de Bruno, a cabeçada agora é de Washington, 4-0. E aos 31 minutos, o lateral Hamilton faz um único gol do Náutico na cobrança de falta. Placar final,
4-1 para o Sport. A derrota também gerou ao Náutico prejuízo e insegurança. Por volta de 00:30, o circuito interno de TV do clube flagrou 2 homens numa moto atirando contra o patrimônio. Os tiros pegaram na sala do vice-presidente administrativo, vice-presidente executivo e na sala de reunião, todas no centro administrativo do Náutico. Junto às outras derrotas, o jogo foi decidido para que agora à tarde o técnico Paulo César Guzmão entregasse o cargo. A questão do futebol, que a cultura do futebol é dessa forma. Ou você mexe, faz uma modificação radical na tua equipe, ou você troca o treinador. E infelizmente o meu limite tinha chegado e eu não estava conseguindo mais com que a equipe produzisse dentro do campo. Torcedores revoltados pediram a saída do presidente Ricardo Valoar. A diretoria já está procurando outro nome para substituir o treinador? Vamos sentar agora, né, para não só já ir em busca desse nome, como também ver quais jogadores que irão sair. 5 jogadores foram dispensados. O Greger, o Baiano, o Beto, o Marcel, completou, não é? E o Cris, o zagueiro. Qual foi o critério? O critério foi a questão da motivação. A gente conversou com a comissão técnica e o baixo rendimento também e o custo-benefício. E a equipe do Santa Cruz já está em São Paulo para enfrentar o Santo André, vice-lanterna da Série B. O tricolor embarcou hoje pela manhã. Malas prontas para uma viagem de responsabilidade. O destino São Paulo. Lá o tricolor vai enfrentar o Santo André no próximo sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores posam para a fotografia. Afinal, ele está de volta. Depois de um longo período afastado dos gramados, Marcelo Ramos já participou de 2 treinamentos coletivos. Nada sentiu. Está liberado para a partida. O jogo vai ser às 4 da tarde. O Santa Cruz está na 11ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. E chegou a hora de programar a diversão para o fim de semana. Entre os destaques, o show de lançamento do novo CD da banda Cordel do Fogo Encantado. Veja na nossa agenda cultural. A banda Cordel do Fogo Encantado faz hoje show de lançamento do novo CD Transfiguração. Será às 9 da noite no Teatro da Universidade Federal de Pernambuco. Em Paulista, o São João termina amanhã com o show do forrozeiro Geraldinho Lins na Praça João Pessoa a partir das 7 da noite. A banda Capim Cubano também é a atração da festa. Deixa estar, ingratidão, ao cantar a matativa, outro sol jamais nascer. Na Sala de Reboco, amanhã tem forró com a apresentação do Sanfoneiro Camarão a partir das 10 da noite. Na saudade, ela me deixou. Também neste sábado, o forró toma conta do pátio de eventos de Caruaru com shows do forrozeiro Alcimar Monteiro, Maciel Melo e a banda Aviões do Forró, começando às 9 da noite. Basta me dizer que eu virei correndo. Hoje e amanhã o Teatro Guararapes recebe o espetáculo Cenas, o melhor dos musicais. Abrindo temporada inédita no Nordeste, o grupo apresenta ao vivo clássicos do cinema e da Broadway, como O Fantasma da Ópera, O Rei Leão e A Bela e a Fera. Nos cinemas, abrindo a temporada de férias escolares, estreia hoje o filme O Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. A segunda produção do clássico dos quadrinhos mostra a aventura dos 4 heróis que desta vez tentam impedir um ser alienígena que veio preparar o planeta para ser destruído. O TV Jornal Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e um ótimo final de semana. TV Jornal Notícias. Oferecimento